Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo, de aprendizado e da nossa melhoria espiritual. Então, para nós iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, a mensagem diz assim: melhore a si mesmo. O íntimo agradece as transformações positivas que recebe. A paz encontra um lugar novo para se estabelecer. A alegria se aprofunda e, de repente, aparecem-lhe novos horizontes. Mude para melhor. Entre as mudanças, faça a de compreender melhor os outros e a de não continuar se opondo ao que já passou. A de ter disposição para aprender e a de ser paciente nas esperas. E a de ver o lado positivo de tudo e a deixar que as coisas fluam normalmente. Melhorar-se é demonstrar amor a Deus e a si mesmo. Meu Deus, que mensagem linda, né? Então ele diz que a gente tem que buscar a nossa melhora. Porque quando a gente melhora as coisas dentro de nós, automaticamente os nossos olhos passam a ver as coisas à nossa volta de uma maneira melhor também. Então ele diz que entre essas mudanças que a gente deve fazer, compreender melhor o outro, né? Deixar de julgar as outras pessoas. Não continuar se opondo ao que já passou, ou seja, as coisas já aconteceram, não adianta. Quantas pessoas a gente conhece que batem naquela tecla, aquela vez aconteceu isso, e repetem aquela história 50 vezes. Já passou, já foi, não volta mais, faça diferente na próxima. Ter disposição para aprender, ou seja, sair da inércia, não ficar com preguiça. Aprender é muito bom e a gente deve aprender algo novo todos os dias. Ver o lado positivo de tudo. Eu sempre digo que tem coisas que às vezes a gente precisa olhar um tempo maior para conseguir ver algo bom, mas tudo tem um lado bom. E deixar que as coisas fluam normalmente. Aquilo que não é para nós, às vezes a gente quer empurrar, quer brigar, quer forçar. E não vai, não adianta, não é para ser, não é o momento. Então a gente tem que levar a vida com mais leveza, olhar para dentro de nós e entender. Se veio para mim, eu posso resolver, eu posso fazer, eu posso carregar e eu posso agradecer. Então essa mensagem é linda, é carregada de muita sabedoria. Não é à toa que o livro é Sabedoria Todo Dia, né? Para cada dia do ano tem uma mensagem de sabedoria, e essa é especialmente sábia. Então agora eu convido os irmãos, após ouvirmos essa linda mensagem, que nos convida ao melhoramento interno de cada um, para que nós possamos nos ligarmos à espiritualidade e ao nosso Mestre Jesus e entender que se nós vencemos a inércia de sair de casa nesta noite, é porque temos um propósito, temos uma ação e temos uma vontade de aprender e de compreender a mensagem do Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos esta casa, de conhecermos a doutrina espírita e termos saúde para nos deslocarmos até aqui. Obrigada, Senhor, por tantas coisas boas que nós recebemos todos os dias e às vezes esquecemos de te agradecer. Te pedimos ainda que abençoai a cada um de nós, estendendo ainda as pessoas que estão no hospital, que estão acamadas, e ainda te pedimos uma bênção e uma intuição especial para Cleci, que vai trazer para nós a mensagem do Evangelho. Fica conosco, Senhor, agora e sempre.
Que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes. O Evangelho hoje é a continuação do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, os itens 3 a 5. Então, o Evangelho nos diz assim: do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são muito mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas onde domina o mal, mundos de regeneração nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem as novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhe deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem renegados para outro mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar para se obstinarem no mal. Então, é bem interessante essa passagem do Evangelho, para a gente ter um entendimento maior sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. Então, nós já compreendemos que na casa do Pai tem muitas moradas, pois nós acreditamos que Deus não cria nada sem utilidade. Então, partindo desse princípio, as vias lácteas, as estrelas não estão no céu para serem apreciadas pelos nossos belos olhos, né? Nem a lua está lá para a noite de lua cheia para os namorados. Então Kardec criou uma escala didática para melhor se fazer compreender por nós. Não é nada estanque, é uma escala didática para que a gente possa ter uma noção de como isso funciona, como é mais ou menos assim. Então, são os mundos primitivos, provas de expiação, regeneração, ditosos
e celestes ou divinos. Então, nós temos a primitivos, prova, expiação, regeneração, ditosos e celestes ou divinos. Então, nós vamos vir na questão 190 do Livro dos Espíritos, para nós termos, assim, um entendimento maior disso. Porque nós estamos num mundo ou no outro. Como acontece para nós partirmos de um mundo para seguirmos para o outro. Então, qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Os espíritos respondem: o estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então, essa é a nossa primeira encarnação como seres hominais. É o estado da alma em sua primeira encarnação, como uma criança, no estado de infância, né? Na existência corpórea. A 607. Então, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Então, precede, bem antes, do período a que chamais de humanidade. Esse período de humanização começa sobre a Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderá acontecer com o espírito desde seu começo humano esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, a nossa primeira encarnação não é num planeta de provas e expiações, é num mundo primitivo. Interessante nós termos esse entendimento. E também, para nós passarmos da fase, para passar para a fase hominal, não acontece no mundo de provas e expiações, Então, Kardec nos coloca, então, sobre a escala, que eu já comentei. Então, como eu já falei, nós iniciamos a nossa caminhada hominal no mundo primitivo. E qual é o nosso objetivo? Chegarmos aos mundos celestes. Então, esse é o nosso objetivo. Então, para chegarmos a ser espíritos celestes ou divinos, precisamos passar pelos mundos intermediários. Então, se nós temos no início da nossa caminhada mundo primitivo, e a nossa chegada que nós queremos chegar são os mundos celestes ou divinos, então nós temos os intermediários, que são os mundos de provas e expiação, o de regeneração e os mundos ditosos. Então, é uma longa caminhada. No estudo que eu estou acompanhando pela FEB, onde o palestrante do estudo que nós fizemos sobre Moisés, ele coloca que nós já estávamos junto com Moisés. Então, essa é a nossa caminhada aqui no mundo de provas e expiações. Nós estávamos junto, como também poderíamos estar junto nessa situação toda do sofrimento de Jesus, da caminhada de Jesus. Podemos ter ouvido Jesus falar, só que a gente não tem essa lembrança. Então, a nossa caminhada é longa. É longa. Não é de um momento para o outro que nós vamos partir do mundo primitivo e chegar no mundo celeste. É que nem aqui na Terra, numa encarnação curta, como nós temos, comparado com a eternidade, o período escolar também cada vez é mais longo. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre cada um desses mundos. Mundos primitivos
são as primeiras etapas da jornada evolutiva dos espíritos. Nesses planetas predominam as necessidades materiais e as condições de vida são rudimentares. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, os habitantes desses mundos são espíritos em estágios iniciais de aprendizado, ainda submetidos às paixões e instintos básicos. Esses mundos servem como escolas primárias, onde os espíritos dão os primeiros passos em direção à conscientização moral. Apesar das dificuldades, eles cumprem um papel essencial no desenvolvimento espiritual. Com certeza, é uma caminhada importante a passagem pelo mundo primitivo, para podermos avançar no mundo de provas e expiações. Então, apesar de ter muitas dificuldades, né, é um papel importante no desenvolvimento espiritual. É onde os espíritos dão os primeiros passos em direção à conscientização moral. E o mundo de provas e expiações? Então, eu busco o estudo da FEB, do Evangelho, onde Simão Pedro, é um palestrante e escritor espírita, orienta que se busque na questão 114 e 122. A 114 pergunta assim, o Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então a caminhada é nossa, é individual. Se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Muito bem. A 122 pergunta assim, Kardec: como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Aí os espíritos respondem para Kardec: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele. Então nós somos ignorantes, mas nós não somos maus. Deus não criaria o ser humano mau. Então são as influências exteriores que fazem que nós temos o livre-arbítrio. Então, que a questão é qual é a origem, né? Em sua origem, quando não tem consciência de si mesmo, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal, existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline para um caminho ou para outro? Então, ele vem dizer que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. Está fora. Nós deixamos envolver. E a grande figura da queda do homem, a figura da queda do homem que a Bíblia nos traz, é o pecado original. Alguns cedem à tentação, outros a resistiram. Aí é um fato interessante nós pensarmos sobre essa passagem da Bíblia, porque historicamente é a culpa da mulher. Mas quem disse que Adão tinha que entrar na conversa da Eva? Quem disse?
E quem disse que a Eva tinha que se deixar envolver pela serpente? Então ali vem a questão fora. Ou quando nós deixamos nos desenvolver aqui no planeta Terra, pelas questões materiais, queremos isso, queremos aquilo, buscamos isso, buscamos aquilo. É o nosso redor que está ali nos influenciando e está na nossa mão a decisão. Da mesma maneira como essa figura da queda do homem, do pecado original. Alguns cedem à tentação, outros a resistem. Então, é a caminhada individual, não é porque a Lia vai me convidar para assaltar um banco. Ah, mas foi a Lia. Ah, mas o meu filho foi lá no bar se bebedou porque o amigo dele convidou. Não cola para quem tem entendimento espírita. Não cola. Ou outras coisas assim, mas foi os amigos que me envolveram. Quem é responsável por você? Você veio para o planeta Terra para o quê? Para você se melhorar, para você se modificar. Tu não veio nem para salvar e nem para condenar ninguém. A caminhada é tua. Então, por que são importantes essas questões? Aí o palestrante lá, o estudioso lá, o Simão Pedro da FEB nos pergunta: por que o mundo de provas e expiações é o mundo com predominância do mal? Nesses mundos intermediários, Kardec diz que é uma mistura do mal com o bem, alternando-se nos mundos intermediários. Eles estão misturados. Então, aqui na Terra, predomina o mal, provas e expiações. Nos intermediários, em alguns predomina, há uma mistura do mal e do bem e eles se alternam. Eles estão misturados, ora predomina o mal, ora predomina o bem. Onde predomina o mal é mundo de provas e expiações. Questão 932. Por que no mundo os maus são tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Então, os bons são tímidos e quando eles quiserem, dominarão o planeta. Então, pela fraqueza dos bons, então já coloquei aqui, o que é a predominância do mal? É a predominância dos malévolos? Simão Pedro nos coloca que não. Que se olharmos os maus, é um número pequeno que temos na Terra. Mas se olharmos os bons, também é um número pequeno. O que temos então na Terra? Os que não fazem nem o mal, nem o bem. Então o mal se mantém. O mal se mantém. Somos omissos, né? Os que ficam em cima do muro, que não têm coragem para atitude nenhuma. Quando estiver roubando na casa do vizinho, não é comigo. Usando um exemplo bem simples, né? Então, nós aqui na Terra, do Provas e Expiações, a predominância é o mal porque existem os malévolos e os bons e os que não fazem o bem. Então, se quem não faz o mal fosse fazer o bem, estava resolvido o problema. A ausência do bem é a presença do mal. Por isso a predominância do mal. Então, somos omissos. Não fazemos o mal, mas acredito que nós aqui já não podemos nos colocar como omissos. A gente está fazendo que seja um pouquinho mais, todo mundo está fazendo. Mas a questão é a omissão. Então, na questão 1019, que é a última do Evangelho não, do Livro dos Espíritos, questiona assim: jamais o reino
do bem poderá ter lugar sobre a terra? O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então, quando os bons vencerem sobre os maus, nós teremos aqui um mundo de regeneração. Então farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando forem banidos o orgulho e o egoísmo. É muito aprendizagem, muito aprendizado. Falando sobre o nosso planeta de provas e expiações. E o mundo de regeneração? Até ali, naquele estudo que eles fazem dessa passagem do Evangelho, na FEB, eles colocam assim, que existe muita euforia, muito de regeneração, como se fosse um mundo feliz. Não é nada disso. O mundo da regeneração não é um mundo feliz. Não. Então, mundos de regeneração. Os mundos regeneradores representam um estágio de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. O Evangelho diz que as almas ainda têm o que expiar. Havem novas forças repousando das fadigas da luta. Então, ainda tenho que expiar. E o que é expiar? É sanar, é reparar, é voltar e resolver as encrencas que criamos. Então, não é um mundo feliz. Neles o mal ainda existe, mas não predomina. O bem e o mal se igualam, estão no mesmo nível. Aqui nós temos um mal superando o bem. No mundo de regeneração, é igualado. Se igualam. Esses planetas proporcionam um ambiente mais harmonioso, onde os espíritos podem descansar das batalhas mais árduas e consolidar os valores adquiridos em experiências anteriores. Então, não é o mal que vence. Nós estamos iguais. E o que então são mundos ditosos? Onde o bem sobrepuja o mal. Ali sim, o bem é superior ao mal. Kardec diz a predominância do bem. Então, a predominância do bem. Então, se entende que mal ainda existe. Se ele diz a predominância do bem, predomina o bem. Então, quer dizer que a imperfeição do mal ainda existe. Mas o bem predomina. Então, nós temos assim, mundo de provas e expiações, o mal predomina. Regeneração iguala. E mundos ditosos, o bem é superior ao mal. Então, aqui estamos mergulhados no mal. Mundos ditosos, estamos mergulhados no bem. Então, é o inverso da nossa situação. Mundos celestes, então, são o destino final dos espíritos que atingiram a perfeição moral e intelectual. Então, a gente sempre coloca que são as duas asas do espírito, a moral e a intelectual. Precisamos ter a moralidade, mas temos que ter a intelectualidade, o conhecimento. Nesses planetas reina a pureza absoluta e os espíritos vivem em total união com a vontade divina. Esses mundos representam o cúmulo da evolução, sendo descritos como um estado de felicidade suprema. Então, dos mundos celestes veio Jesus a nos ensinar a lei do amor. Então, podemos compreender que você estar no mundo celeste
é a felicidade suprema, mas também é uma doação sem nós termos condições de compreender a doação de amor pelos irmãos mais infelizes, que estão sempre nos auxiliando. Então aqui no item 5, nos coloca que os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente. Aí eu volto à questão 114, que pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, a questão de nós hoje estarmos no mundo de provas e expiações é porque nós ainda não temos condições de estar num de regeneração, mas tem uma situação assim também, que obras dizem e palestrantes colocam: eu posso estar no mundo de provas e expiações, mas eu já estou regenerado, eu já estou em paz. Então, são situações. E também sabemos que muitos espíritos mais evoluídos vêm aqui conviver conosco para nos ensinar a caminhada, para nos auxiliar. Então, eles são espíritos regenerados, espíritos que vêm de mundos ditosos. Então, quando eles vêm nos auxiliar, eles continuam harmoniosos, mesmo estando num planeta de provas e expiações. Então, isso nos mostra que nós podemos estar em paz, equilibrados e já se sentir num mundo de regeneração. É uma caminhada individual. Quando você busca a todo momento saber o terror, os horrores que acontecem no planeta, tu não consegue equilíbrio. Agora, quando você busca ouvir uma palestra, você busca ouvir uma música harmoniosa, você entra num estado de equilíbrio e de paz, você se sente regenerado. As turbulências acontecem lá fora, mas você não se envolve nisso. Então, acredito que eu consegui, no meu entendimento, passar um pouco desse entendimento, porque quem mais aprende é quem prepara o Evangelho, quem mais precisa ouvir sempre somos nós aqui na frente. Então, eu achei muito interessante a explanação, o conteúdo dessa passagem do Evangelho, porque muitas vezes nós confundimos ainda sobre a questão principalmente sobre o mundo da regeneração. Existe uma coisa assim bastante fantasiosa de que lá não vai mais haver, aqui não vai haver mais sofrimento, não vai mais haver o mal. Não. Existe, só vai andar em equilíbrio. Então já vai ser um mundo bem melhor do que nós estamos vivendo hoje, todos juntos, misturados, com tantos problemas, com tanta confusão e maldade. Agora, nosso objetivo, então, nós temos que batalhar para chegarmos nos mundos felizes, onde o bem é superior ao mal. O objetivo final, sim, a gente sabe que é chegar nos mundos celestes, mas os mundos ditosos já está ótimo, onde o bem está bem superior ao mal. Que bom a gente ter o entendimento que isso está nas minhas mãos. Quando nós temos o controle da nossa caminhada evolutiva, quando nós temos esse entendimento que não precisa todo mundo avançar. Que bom se todos conseguissem, mas se eu estou fazendo a minha parte comigo mesmo e trabalhando em prol de quem está convivendo ao meu redor junto comigo, eu posso buscar a paz interna já, que é uma felicidade. É uma felicidade. Se eu ficar triste e sofrida por cada morte, por acidente que acontece, nós vamos ficar
nós não saímos mais do sofrimento. Então, nós temos que buscar o equilíbrio. E quando os desafios chegam na nossa vida, seguirmos com fé, com esperança, com resignação, com a cabeça erguida, para seguir adiante. Tudo é passageiro e tudo é para o nosso aprendizado. Então, achei assim interessante quando ele colocou aqui que Deus não cria nada que não tenha utilidade. Então, nada acontece que não tenha sua razão de ser. E todos nós estamos no lugar certo, no planeta que nós precisamos para a nossa caminhada evolutiva. Então, era essa a mensagem para a noite de hoje. Obrigada, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Então, nós agradecemos a Cleci por nos trazer essa bonita mensagem, nos explicar, porque geralmente a gente tem dúvidas, realmente se fala muito do mundo de provas e expiações, que estamos numa transição para a regeneração, mas fica meio abstrato porque a gente não tem muito conhecimento. Então, que bom que nos trouxe isso, para nos mostrar que realmente, assim, nós estamos nessa caminhada. É lento, mas nada dá saltos. Nós já estivemos lá no mundo primitivo, como a gente viu. Talvez alguns de nós tenham que voltar. Quando a gente estava lá na caverna, buscando fogo, brigando com o animal por um lugar, nós já estivemos lá. Hoje a gente tem conforto, tem um avanço na tecnologia. Já pensou se tiver que voltar para lá? Nós vamos ter saudades de algo que eu não sei o que é. E às vezes a gente sente essa sensação que eu estou com saudade de alguma coisa que eu não sei o que é. Então nós temos isso tudo dentro de nós. E estar no mundo de provas e expiações depende de como nós vivemos. Eu posso sim me sentir regenerado, porque é uma questão de escolha. Nós vimos aqui que eu posso escolher como eu me sinto, como eu me modifico. Então, não tem nada fora, é tudo dentro. E não estamos juntos e misturados aqui à toa, né? Tem uma razão de ser. E o mundo é uma média do que nós somos. E aí, Cleci, quando tu estavas falando, eu me lembrei de uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu vou citá-la, que diz assim: o que me preocupa não é o grito do mal, mas o silêncio dos bons. Então, realmente, o bom, a bondade, muitas vezes é tímida e silenciosa. E o mal é sempre atrativo. Ele me mostra que eu posso melhorar em todos os sentidos, só que nenhum crime compensa. E assaltar um banco, Então, com essa situação ou com essa mensagem da noite de hoje, eu convido os irmãos para nós absorvermos, entendermos e compreendermos a mensagem que ouvimos, entender que as escolhas e as consequências são nossas. Precisamos olhar para o nosso futuro e caminhar em direção a esse mundo que vai nos transformar definitivamente. Que nós saibamos fazer boas escolhas, que nós saibamos olhar os exemplos do Mestre e não sermos tímidos ao fazer o bem, ao fazer caridade, ao fazer a escolha do lado divino. Que saibamos sempre, então, com sabedoria, olhar e agir no sentido do bem. E aí te pedimos, Senhor, que sempre nos dê essa força, esse discernimento, esse entendimento para essa escolha que deve ser feita. Te pedimos ainda, meu Pai, que abençoai a água, fluidifique a água que nós vamos beber,
Abençoa e intua os passistas no trabalho da fluidificação. Abençoa e ampare as pessoas que estão doentes, hospitalizadas, acamadas, e ainda aquelas que têm o nome na caixinha na entrada desta casa. Que todos recebam aquilo que mais precisam. Que sejamos sempre abençoados e amparados, para que tenhamos a força e a coragem da ação e do bem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.